Olá a todos, bem-vindos à nossa live de segunda-feira, onde nós vamos falar sobre as questões relacionadas ao aborto. Esse tema foi proposto por uma cliente e são questões muito importantes, né, relacionadas ao aborto, porque existe o ponto de vista das pessoas que sofreram o aborto, existe a questão das pessoas que sofrem com a perda de um irmão, de um familiar, de um antepassado, de um tio que foi abortado. Por quê? Porque a questão do aborto, dentro das constelações familiares, ela é uma energia que possibilita muitas vezes a exclusão de uma pessoa, de um ser que possui energia, que possui contribuição e que precisa ser reconhecido. Então, a questão do aborto que eu quero trabalhar e abordar aqui hoje é essa questão voltada a esse sofrimento pela perda ou a este sofrimento porque as coisas abortam na vida. Então, uma mãe que sofreu um aborto, seja ele espontâneo ou provocado, essa mãe muitas vezes sofre com essa questão, com essa decisão, com esse acontecimento lá na sua vida. E esse sofrimento, ele desprende energia do campo morfogenético dessa família. Então, desprende a energia para essa dor. Quando a gente tem essa energia desprendida para a dor, a gente perde energia para as coisas que precisam funcionar. Então, assim, se eu tenho um irmão, por exemplo, que foi abortado e que veio antes de mim, eu já não sou mais a irmã que eu achava que eu era, eu não tenho mais a família que eu achava que eu tinha, porque fica aquele buraco, fica aquela exclusão sendo realizada ali. Então, as coisas muitas vezes na vida abortam, não vão pra frente. Ai, Mônica, eu tento e não consigo ganhar dinheiro, porque quando eu chego em determinado patamar, as coisas param de funcionar. Esse reflexo na vida, ele geralmente tá conectado, e daí as pessoas podem dizer assim, não, mas eu nunca abortei, mas na minha família, minha mãe não fez isso, eu não tenho conhecimento disso. Entretanto, isso é transgeracional. Pode vir essa dor lá dos antepassados, da avó, da bisavó, que sofreu com isso, que se conectou com essa dor. E essa memória energética que flui nesse campo morfogenético vai nos atingir para que a gente busque a nossa história, para que a gente busque conhecer os motivos pelos quais aquela bisavó talvez fosse tão brava, tão triste, tão revoltada com a vida. E a gente vai começar a compreender. Quando a questão do aborto está diretamente ligada com a pessoa, no caso, eu iniciei uma gestação e acabou acontecendo o aborto. Essa dor, ela pode surgir de revolta, por que isso está acontecendo comigo? Ela pode surgir de medo, de culpa. Às vezes, a pessoa já fez um aborto, né? Já provocou um aborto, e daí quando tenta ter um bebê, sofre um aborto espontâneo. Isso gera muita culpa, gera muito sentimento de punição. Então, a gente precisa observar o porquê dessa questão do aborto dentro das constelações para que a pessoa consiga superar esse sentimento de culpa, de estar ali se punindo, se disponibilizando para que aquela energia do aborto aconteça, né? Captando essa energia. Eu tenho uma cliente que me procurou porque ela tinha essa dinâmica do aborto na família dela.
Então, dentro das mulheres, da família, aconteciam esses episódios repetidamente e foi possível perceber que existia ali uma intenção de fazer parte dessa família, né? E também ser solidário, de ser acolhido. Então, assim, olha, percebe, isso também aconteceu comigo. Tu não é a única, né, que passa por isso ou que sofreu essa dor. Eu posso te entender porque passei por isso. Então, faz essa repetição de comportamento, conectando, simplesmente conectando com essa energia e criando essa realidade para se sentir incluído. E essa cliente que me procurou, o que ela disse? Mônica, eu tô te procurando porque eu tive 2 meninos que viveram, né? Eu tive alguns abortos e tive 2 meninos que ainda estão vivos. E até então, eu achava que isso tinha acabado, porque a família encarava quase que como uma maldição do aborto. Todas as mulheres precisam passar por isso. E ela disse assim pra mim, como eu tive filhos homens, eu entendi que isso tinha acabado. E agora o meu filho mais velho decidiu ser pai e a namorada dele não conseguiu segurar a gestação, sofreu um aborto. Então, por que que isso acontece, né? Por que que o aborto acontece dessa forma? Porque já está intrínseco no campo morfogenético, lá no campo mental daquela família, que isso é um formato natural dos acontecimentos. Essa menina era nora, não tinha questões genéticas ou predisposições nenhuma para que um aborto acontecesse. Entretanto, ela repetiu essa mesma questão. Então, essa cliente, ela me procura porque quando ela se depara com essa situação e percebe que não tinha acabado ali, ela disse, eu preciso entender o que acontece. Ui, passou um mosquito aqui. E ela entende que isso está enraizado com o passado. E isso, de alguma forma, vem dessa lealdade familiar. E quando a gente abre o campo para constelar, o que a gente percebe? Que sim, que isso vem de uma dor familiar antiga e que quando a gente consegue acolher essas mulheres e acolher essas crianças que foram abortadas, colocar ela ali, né, no seu lugar de pertencimento. Então, por exemplo, os filhos da minha cliente não tinham 3 tios, tinham 5 tios. E isso tinha que reverberar dentro da família essa energia do conhecimento, do saber que isso aconteceu, do falar sobre os acontecimentos. É muito importante. Quando a gente fala, a nossa palavra, a nossa vibração tem uma energia que reverbera no planeta, que vai e que conecta e que sintoniza com as coisas, né? Que são capazes de nos libertar daquilo que está nos machucando. Porque quando a gente entende, a gente liberta. Quando a gente esconde, sente vergonha daquilo que está passando, sente medo de ser repreendido, a gente vai fortalecendo aquela energia aonde? Perto da gente. Tá dentro da gente aquele medo, né? Uma mãe que faz um aborto, ela pode, junto só com o marido que sabe disso, ou talvez nem o marido saiba, mas ela pode se unir com essa pessoa e só os dois saberem disso e os dois se culparem muito por isso, sem conseguir dividir isso com o resto da família. E daí talvez vocês digam assim, não, mas eu não vou conseguir dividir isso, porque eu abomino isso que eu fiz. E tá tudo bem. Talvez tu não consiga dividir isso num papo de mãe e filha, ou de pai e filho, ou de família, mas quando tu consegue vir para as constelações e dividir isso com esses familiares através do campo genético deles, nesse momento tu tá contando a história e reorganizando a história sem
necessidade de ter a energia negativa desse evento. Então, dentro das constelações, a gente vai lá e coloca os personagens e diz para eles: olha, fulano, isso foi desse jeito, eu me arrependo, eu não gosto de ter feito, me desculpe, sinto muito, hoje eu te reconheço como membro da minha família. São frases que a gente vai repetindo para essa questão e que vão nos libertando. Por quê? Porque quando a gente fala para os personagens com o campo morfogenético aberto, a gente está dando esse recado diretamente para o pai, para a mãe, para aquela pessoa, sendo ela uma pessoa que ainda está viva, né, que ainda vive neste planeta, ou sendo ela uma pessoa que já se foi. Porque essa energia do campo morfo, ela não termina. Por isso que muitas vezes a gente reproduz coisas lá dos nossos antepassados. Essa comunicação, ela também vem através da nossa genética. Então, para as pessoas que compreendem um pouco menos a ideia de um campo energético que nos conecta, saibam que isso também está dentro do nosso DNA. E é essa força do DNA que reverbera com grande potencial. Então, assim, eu posso ser influenciada através do meu campo morfogenético por essa dor do aborto? Posso, porque talvez eu possa estar sofrendo, tendo um luto por conta de um aborto, que é um luto transgeracional, é um luto que vem da minha bisavó, que já passou para minha avó, que passou para minha mãe, e agora eu estou sofrendo um luto de um campo extenso, e por isso dói tanto, e por isso é tão difícil, né? E a gente vê aquelas pessoas assim, mas fulano passa por um luto ou por uma perda e consegue perceber melhor e consegue não sofrer tanto, e eu mantenho um sofrimento intenso. Talvez esteja compartilhando através desse campo morfogenético e através dessa ideia do que é necessário de sofrer um luto, tá compartilhando isso aí com familiares que já se foram e tá sofrendo intensamente. Então, quando a gente sofre intensamente, a gente tem muito mais dificuldade de compreender os porquês e de compreender a forma de sair desse lugar de sofrimento. Isso serve para tudo, né? Mas hoje a gente está aqui falando da questão do aborto. Então, quantas possibilidades existe de se conectar através de um momento tão doloroso de luto, de aborto. Existe muita conexão, existe muita possibilidade para que se mostre afeto, para que se mostre compreensão dentro da família, para que se mostre uma fragilidade que talvez nunca tenha sido mostrada. Uma mãe que passa por um momento de aborto pode ser uma mãe muito dominadora, muito forte, né? Que resolve todas as suas questões, e nesse momento ela está tendo a oportunidade de ser cuidada, de ser olhada, de ser abraçada. Então, por mais doloroso que possa ser, a gente tem que perceber que algumas coisas pairam ao nosso redor e que vão nos trazer um aprendizado, um acolhimento, um momento de olhar para a sua evolução, né, como pessoa. Então, dói perder, dói muito perder. Agora, quando tu consegue sofrer só a tua perda, já fica mais leve. Já se pode abrir espaço para compreensão de que essa criança precisava vir, né, de que tu te dispôs a ser mãe por um período breve, porque ela precisava do teu material genético para se reestruturar, e que agora ela está em outro plano espiritual e vai poder vir com muito mais capacidade física também, porque tu fez a tua participação, o teu momento como mãe. Dá para perceber também que essa criança contribuiu para que talvez aí uma mãe
que não se sinta preparada para ter um bebê, possa sentir que já não é mais mãe de primeira viagem, que ela já passou por alguns momentos de gestação que afloraram esse sentimento materno, esse desejo materno. E esse aflorar, o querer um bebê, vai fazer com que ela tenha mais paciência, com que ela desprenda mais amor, com que ela desprenda mais atenção para essa criança que vai vir como filho definitivo para essa vida, né? Aquele filho que foi abortado, definitivo dentro de um espaço energético, então ele tem que ser reconhecido, mas vai aprimorar este corpo, esta pessoa, essa família, porque talvez aquele ser que tenha que vir, né, que vai vir dentro da tua família, ele vai precisar de muita atenção, de muito amor. E tendo uma família fragilizada por já ter perdido um bebê, talvez seja esse o momento que ele vai conseguir aquilo que ele precisa. Seria diferente se ele fosse o primeiro, né? Se a mãe, o pai e a família extensa não tivessem sofrido essa perda. Então, existem necessidades humanas, existem necessidades espirituais e necessidades energéticas. Quando a gente compreende que essa dor, e a gente faz isso através das constelações, né? Quando a gente compreende que essa dor do aborto vem lá da bisavó, e por isso essa bisavó sofria tanto. Nossa, que difícil, né? A gente fica empático com essa avó, essa bisavó. Ah, mas era uma pessoa má, rabugenta, que não gostava de ninguém, que vivia de mau humor. Olha, aqui eu consigo perceber que essa bisavó, essa avó também perdeu muito. E não foi amparada, talvez. Foi difícil para ela. Então, eu consigo olhar com empatia, com amor, para estas pessoas que passaram por essa situação. É muito importante que a gente olhe para o aborto para que ele não mantenha a nossa vida enderrocada, para que a gente não precise dividir a nossa energia com uma energia que não se consolidou, mas que fica ali pedindo, pelo amor de Deus, me reconhece, eu existi, né? Por favor, sofra a minha perda, comente que não são só 2 filhos, ou que não são 3 filhos, que tem mais filhos, porque é uma dor que se vive, que se compartilha e que se acolhe o outro. Então, vamos supor que eu seja uma mãe que sofreu um aborto e eu não falo pra ninguém isso. Eu não divido isso, né, com as pessoas que estão à minha volta. Quando o outro chegar num ponto de passar por isso, eu não vou conseguir ser tão acolhedor. Então, é por isso também, psicologicamente, que a gente precisa se entregar, a gente precisa olhar para o problema, né, para a dor, e entender como eu posso ser contribuição a partir disso que eu estou passando, a partir dessa dificuldade. Nas constelações a gente coloca ali os personagens, a gente vai montando os personagens e às vezes a pessoa me diz assim, não, eu não passei por nenhum aborto. Minha mãe também não passou por nenhum aborto. A minha avó eu desconheço. Existem casos onde as avós passaram e a gente identifica isso dentro das constelações e depois a pessoa vai pedir feedback, né? Lá pra mãe ou pra avó mesmo, quando a avó ainda é viva, e sim, isso aconteceu. Muitas vezes também, né, outras vezes também, a pessoa não percebeu que sofreu um aborto. Esse aborto foi espontâneo. Esse aborto foi, atrasou ali a minha menstruação 1, 2 meses, mas eu não cheguei a fazer nenhum exame por qualquer motivo que fosse. E depois veio a menstruação e eu não percebi. Existe isso também, fica lá um registro. Porque essa mãe, mesmo sem ter percebido essa situação na sua vida, inconscientemente, o corpo dela
percebeu. Dentro do DNA dela existe um registro desse acontecimento. Então essa energia também vai ser percebida dentro das constelações, vai ser acessada através do campo morfogenético. É muito interessante quando a gente percebe o campo morfogenético através de alguém, por exemplo, que foi adotado ou criado por outra família. E daí a gente olha e pensa assim, ou o pai, por exemplo. O pai abandonou muito cedo. Quando o pai abandonou, o filho estava ali, ele não tinha conhecimento daquele pai. E ele começa a reproduzir situações onde o comportamento dele é muito parecido com esse pai. O que é isso, né? E isso é o comportamento genético que vem lá no DNA, e isso é o campo morfogenético interferindo, influenciando. Então, quando a gente está falando de aborto, é importante que a gente perceba a importância do pertencer, do acolher, do colocar na família todas essas ausências, essas dores, e dividir também com todos que já passaram por isso dentro da família, para que a gente consiga sofrer só o nosso luto, só a nossa dor, e não intensamente a dor de todos os outros que já passaram por isso. Na constelação, a gente acessa o campo e diz para cada um: olha, eu te compreendo hoje por todas as tuas ações difíceis, pelo teu comportamento difícil, porque eu entendo que tu passou por muita dor, e eu acolho todos os meus irmãos, eu acolho todos esses tios, eu acolho todas essas pessoas que porventura não estão sendo reconhecidas. E isso muda incrivelmente a energia da família, muda a energia da pessoa. As coisas começam a fluir, a acontecer. Então vale a pena, se tu sabe que teve um aborto, se tu sabe que passa por essa dinâmica, vale a pena acolher essas pessoas. Como é que pode acolher? Pode reconhecer através de um desenho, né? Tem o tio esse, tem a tia, tem o outro, não, mas aqui no meio teve um aborto. Então eu tive um tio ou uma tia aqui nesse lugar. Faz um desenho, faz umas bolinhas assim, coloca lá os nomes e visualiza. A visualização é muito importante. Para quem teve uma perda do filho, né, um aborto, é importante guardar uma peça de roupa desse filho como uma lembrança. Ou se não guardou porque não chegou a comprar nada, é importante ter uma chave de memória, né? Pode ser um filtro dos sonhos que te lembre daquela situação que tu viveu, pode ser um bebelôzinho, um detalhezinho, qualquer coisa que te lembre, que te diga assim, olha, esse aqui, isso representa esse meu primeiro filho, representa esse momento que eu vivi, representa essa perda que eu tive. Dizer para os outros filhos, olha, tu não é o filho mais velho, tu é o segundo filho, antes de ti eu tive um aborto. Porque esse filho que tem como uma ideia social de que ele é o filho mais velho, ele pode nem ter características de filho mais velho e tá se comportando como tal. E isso fica brutal, né? Fica pesado. Olha, eu sou o irmão mais velho, eu que tenho que decidir. Não, tu não é o irmão mais velho, tu é o segundo irmão. Então ele já vai poder se organizar dentro do lugar de pertencimento dele. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu gostei muito de estar aqui com todos vocês. Qualquer dúvidas que vocês tenham, pode me mandar no direct. Eu estou sempre aí à disposição. Se tiverem desejos de falar sobre algum tema em especial também, me coloco à disposição aí para falar com todos vocês. Tá bem? Gratidão por esse momento. E nos vemos na quinta-feira, então, na live de meditação. Até mais!